usada tanto no módulo de anestésicos com bloqueios, quanto depois no conjunto da anatomia da face voltada para dermatologistas, ok? Então, para ter início aqui, apesar de vocês estarem vendo esse monte de ramos de forma bem confusa aqui para quem está começando, R1, R2, depois vocês vão ver que não é tão complexo assim, tá? Porque é uma coisa que você vai usar de rotina esse conhecimento, tá? E outra coisa, não são tantos esses ramos que você vai ter que aprender a bloquear, porque a maioria das pessoas vão usar mais os ramos centrais, supraorbital, supratroclear, infratroclear, nasal, infraorbital, mentual. O restante já é uma coisa assim, né? Um refinamento que com o tempo alguns colegas vão ter uso para isso e outros nem tanto, tá? Então vamos lá. Essa região aqui glabelar, ela vai ser inervada principalmente pelo infratroclear. E eu vou mostrar para vocês que o ponto de bloqueio do infratroclear e do supratroclear é muito próximo, tá? Você quase que bloqueia os dois num ponto só, tá? E você fazendo esse bloqueio, você consegue a anestesia dessa região central da fronte e da região glabelar, ok? Continuando aqui na linha média, você tem os ramos nasais, um de cada lado, eles vão emergir aqui no dorso do nariz e descer em direção à ponta. Você vai fazer tipo um anel aqui de botões anestésicos, para que tudo que passar daquele ponto para frente já passa bloqueado, tá? Então muitas vezes a gente escolhe um ponto mais baixo um pouquinho para garantir que a gente vai pegar ele, tá? Aqui você vai usar 0,1, 0,2, no máximo 0,3 ml, tá? Para bloquear essa região aqui. O supraorbital vai bloquear boa parte da fronte, é um dos nervos mais importantes nesse bloqueio da fronte, principalmente porque ele sobe em direção ao couro cabeludo, né? Diferente do supratroclear, que para logo aqui, tá? Depois vocês vão ver que interessante na aula prática que você vai fazer esse bloqueio e quando você estiver, por exemplo, fazendo laser, o paciente não vai sentir nada sobre a sobrancelha, na região central, mas quando você chega na região temporal, ele vai começando a sentir dor. E aí a gente vai ver como fazer uma compensação disso, tá? Aqui o infraorbital, tá? Emergindo do forame infraorbital. E aqui o mentual. Então, esses são os nervos que a gente vai trabalhar de rotina, tá? Olha que interessante. Quando você vier com o dedo em você mesmo, aperta com vontade abaixo da sobrancelha, palpando no rebordo ósseo, onde a borda óssea termina, tá? E começa a órbita. Na região mais medial, você vai sentir um entalhe. Isso é o que? Isso é a fissura supraorbital, por onde vai emergir o nervo supraorbital. E nesse ponto, você vai entrar com a agulha perpendicular, quase que 90 graus, por baixo do rebordo ósseo, e vai soltar 0,1, 0,2 ml de anestésico aqui, tá? Esse vai ser o seu primeiro ponto de bloqueio. Depois você vai inclinar a sua agulha, tá, de forma oblíqua, apontando para a região medial, e daqui, num ponto que já está anestesiado, você vai procurar esse ângulo interno aqui da órbita, tá? Por onde estão emergindo os trocleares, tá? E aí você vai conseguir o bloqueio tanto da região central e glabelar aqui, tá? Observa aqui então, tá bom? Dá uma boa olhada aí. Ok? Vamos lá então. Feito essa analgesia, né, essa anestesia do supraorbital e dos trocleares, a gente vai agora atrás do infraorbital, tá? Observa aqui que o infraorbital ele emerge do crânio por essa fissura o forame, né, infraorbital da maxila. Só que o nosso ponto de bloqueio não vai ser esse, geralmente, tá? Geralmente eu bloqueio um pouco mais para baixo, que eu acho mais fácil, principalmente para quem está começando. Você traça uma linha aqui, ó, médio pupilar descendo em linha reta e asa nasal. Onde essas linhas se encontram é onde você começa a aplicar. Faz um botãozinho aqui, tá? Desce, bate no osso, retrai um pouco para você não fazer injeção, né? Correr o risco de injetar no intravascular ou no próprio nervo, né? E aí você solta ali na região 0,1, 0,2, 0,3 ml, tá? Esperou uns 30 segundos, angula sua agulha, tá? Entra por esse mesmo ponto e solta mais 0,1 ml para cá, 0,1 para cá, 0,1 para cá, 0,1 para cá. Pode ser menos, 0,05, 0,05, 0,05, 0,05, tá? E aí você vai conseguir principalmente quando você está começando,
né, você não consegue com bloqueio de um único ponto, às vezes, o bloqueio correto. Às vezes você consegue de um lado e o outro lado não fica bloqueado legal. Então começa injetando um pouco mais e à medida que você for refinando sua técnica, você passa a usar menos anestésico. Vocês vão ver depois no cálculo de dose que isso aqui está muito longe do limite tóxico. Pode injetar sem medo, tá? Dando continuidade aqui, tá? Então você fez o anelzinho, pegou o nasal, supratroclear, infratroclear, supraorbital, infraorbital, ficou faltando o mentual, tá? Você pode fazer o infraorbital e o mentual tanto por via intraoral quanto por via transcutânea. Eu prefiro transcutânea para não contaminar a agulha com o conteúdo da cavidade oral, né? Tá? Aqui também, muitas vezes a gente opta por fazer um certo leque, tá? Desce aqui, ó, uma linha médio pupilar e você bloqueia esse ponto, tá? Depois faz um lequezinho, solta 0,05 ml para cá, 0,05 para cá, 0,05 para cá, 0,05 para cá. Com isso, para quem está começando, é mais garantido que você consiga fazer o seu bloqueio, tá? Agora, a gente dá uma olhada aqui nessa vista lateral. Olha só que interessante, essa região pré-auricular, ela não foi contemplada nesse bloqueio que a gente fez. E nem essa região que acompanha o ramo da mandíbula aqui, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode vir acompanhando o ramo da mandíbula aqui. E ali no ponto onde você fez o bloqueio do mentual, angula uma agulha de carpule, tá no subcutâneo e sobe com ela uns 4 centímetros, 3 centímetros e solta nessa área também em forma de leque 0,05, 0,05, 0,05 de anestésico, que você vai conseguir o bloqueio dessa área, tá? E aqui você pode tentar fazer uma infiltração, entra num pontinho aqui na região pré-auricular, né, num ponto mais medial aqui e solta ali 0,1 para cá, 0,1 para cá, 0,1 para cá, 0,1 para cá, 0,1 para cá. Você consegue com mais facilidade, tá? Bloquear essa área, principalmente procedimentos mais dolorosos, um CO2 em modo mais agressivo, né? Procedimentos mais que causam dor mais intensa ou pacientes com limiar de dor muito baixo. Mas o paciente com limiar de dor muito baixo, ele é tão enjoado que ele vai te atrapalhar, é capaz dele sentir mais dor com o bloqueio do que com o procedimento, dependendo do que você for fazer, tá? Então, vamos supor, você usou aí um total 3 ml de anestésico em cada hemiface, 3 de um lado, 3 do outro. Gente, isso é muito pouco. É muito pouco. Não precisa preocupar com dose tóxica aqui não, tá? Depois eu vou mostrar para vocês no cálculo de dose como que isso é seguro. Então, vamos dar sequência agora à nossa parte prática, tá? Gravem essa imagem, queime isso aí na retina, porque você vai usar isso muito na sua carreira, tá bom?